A editora PHS tem uma satisfação enorme, né, de ter sido criada com o propósito de auxiliar os nossos alunos a empreenderem os seus sonhos. E foi exatamente assim lá atrás, quando a gente criou o primeiro livro, que é o Ansiedade, Porque Tenho que Conhecer, que é um livro do projeto, onde eu sou autora e fiz todo o processo para me tornar autora. A gente descobriu tudo isso, que nós sentamos e falamos assim, olha, poxa vida, temos aqui dentro do História de Sonhos, nessa gama enorme de alunos, uma quantidade enorme de jovens que podem empreender o sonho de ser autores, assim como eu, né, quando quis criar o primeiro livro do projeto. Então a gente primeiro fez a experiência comigo, juntamos aí as pessoas necessárias, diagramador, editor, arte finalista, editores, professor de correção de conteúdo, professor orientador, professor de português para fazer as revisões, e aí o processo foi leve. Demoramos 6 meses na construção do livro Ansiedade para tornar ele possível, dando inclusive direito de propriedade intelectual, registro na ISBN, capacitação para que o livro pudesse ser traduzido para outros idiomas. A gente pensou em todas as possibilidades e nós tínhamos o nosso próprio livro para poder cometer todos os erros, né? Então aprendemos muito na construção do Ansiedade, especialmente a Deusa e eu, que tiramos esse papel, esse projeto do nosso montoado, né, nosso plano de construção de sonhos para tornar possível. E ao passar por essa etapa de construção do livro Ansiedade e entender tudo isso, nós realmente, agora sim, agora podemos ser uma editora, podemos proporcionar isso para os nossos alunos. Então, o que é o programa Eu Sou o Autor da Minha História? Hoje o PHS tem 21 alunos em processo de escrita e 2 alunos que já escreveram, que já estão aí com seus livros lançados, né? E desses 21 alunos, todos eles estão passando pelo processo da escrita curativa em primeiro lugar, porque escrever é um processo de cura, é libertador, eu costumo dizer. E aí eles criam o texto base, que vem para um professor de conteúdo, que auxilia no entender melhor o personagem que ele está contando, a história que ele está contando, a cenografia que é composta aquela história, e ele desenvolve essa segunda habilidade, que é uma escrita mais profunda. Feito isso, ele vai para um professor revisor de conteúdo em português, né? E esse professor vai fazer a parte da correção ortográfica, tornar as palavras acessíveis e corretamente grafadas. Parece que parou por aí, mas não parou. Porque daí entra uma equipe de artes finalistas que vão falar com o autor também nas ilustrações que é produzida. E aí, por último, vai para o nosso diagramador, para o nosso editor, que faz com que esse livro tenha o formato e esteja nos layouts, nos designers e na técnica do que precisa um livro, né? Existe um conceito para que o livro seja criado e tem também os modelos padrões que a gente precisa seguir. É fantástico ver tudo isso acontecendo nos bastidores, a gente ferve. E com tudo isso, o aluno se empodera, porque ele realmente se torna autor, ganha selo, o livro é registrado, e só depois dessa etapa é que a gente entrega para o aluno e ainda auxilia ele na inclusão nas plataformas digitais. Agora, por último, então a gente coloca nas plataformas que ele quer comercializar, né? Seja Edu, seja Hotmart, e a menos de 30 dias nós conseguimos colocar a editora PHS na Amazon. Então, os nossos alunos também vão poder estar na estante da editora PHS na Amazon, fazendo o formato do livro Kindle e também o formato do livro físico, porque a Amazon ela nos auxilia para isso.
Então é incrível, é fantástico as coisas que acontecem aqui dentro do História de Sonhos para desenvolver os sonhos de qualquer pessoa que esteja envolvido com o projeto. Chega a ser gratificante. É muito, muito, muito interessante. E todos eles, por passar por esse processo de escrita, se tornam pessoas diferentes. Isso é fato. E eu quero contar aqui uma história em particular para vocês. Nós temos, o nosso primeiro aluno a ser lançado foi a Elinalva Hipólito, que eu carinhosamente chamo de Li. O Instagram dela é Li Textos, inclusive, vão lá. E a história com a Li já é um pouco diferente, né? A Li não era aluna do História de Sonhos. A Li é uma pessoa que tem um perfil público, que gosta muito de escrever, que inclusive usa a escrita para auxiliar outras pessoas. E nós encontramos ela pelo Instagram. Um ex-aluno do projeto gostava muito de ler o que ela produzia no Instagram dela, pediu para que ela fizesse um texto para que ele me desse de presente no dia do meu aniversário. E eu não vou esquecer porque foi um dos presentes mais bonitos que eu já ganhei na minha vida. Um texto fantástico que falou e conversou comigo. Quando eu li, eu quis saber quem era o autor, né? Porque a gente enxerga o potencial existente nas pessoas, né? E eu falei, nossa, essa garota, essa jovem tem um potencial que eu preciso conhecer. Deve ser encantador o lugarzinho que ela criou na internet para ela poder contar as suas histórias, produzir os seus textos. E conversei bastante com a Li, depois ela começou a se aproximar de outras pessoas do Projeto História de Sonhos também. Ela criou alguns vínculos, né, com a Elisandra, com o Gustavo, e eu me encantei por algumas coisas que ela escreveu, me chamou muita atenção, convidei ela para ser escritora. Ela, num primeiro momento, foi um pouco resistente a isso, né, porque é normal, você não é escritor, você sonha em ser escritor, mas você sabe as dificuldades que é para que você possa se inserir, especialmente quando o ramo é cultura. Foi muito engraçado, porque eu costumo dizer que eu namorei ali, né? Eu falo, Li, eu tive que conquistar você para que você pudesse realmente acreditar que o livro que você tinha para produzir era fantástico e já estava dentro de você. E foi um trabalho que a gente fez em 6, 7 meses de escrita. Ela conseguia, através do auxílio de um amigo, mandar para a gente os textos, aí passava por correção, voltava os textos para ela, até que o mais legal, né? A gente pôde entrar mesmo na revisão desse conteúdo e eu consegui fazer isso com ela, próximo a ela. Nós tínhamos um tempo de dedicação exclusiva para que ela pudesse fazer a revisão do conteúdo acompanhada de um professor, e eu tive esse privilégio, né, de poder fazer isso com ela em tempo integral. Era nosso primeiro livro sendo lançado, então ela teve todo esse destaque mesmo. Eu queria acompanhar todo o passo a passo, eu queria criar esse processo com o aluno, entender as dificuldades do aluno para construir o que faltava. E porque você vê o aluno cheio de potencial, mas ele tem ainda os passos a ser construído. É a primeira vez que ele está fazendo aquilo. E foi muito legal, porque isso nos aproximou, a gente conseguiu falar bastante. Hoje eu não consigo falar com ela tanto. Nós vamos ter uma live, eu não sei que dia agendaram aí, eu acho já, para falar sobre esse processo, porque ela é uma menina que, assim, a história que ela contou é uma história que mexe muito com as pessoas. Quando vocês forem ler o Como uma Vida Impacta em Outras Vidas, vocês vão perceber o que eu estou falando. É uma história emocionante, é uma história que não acabou naquele livro, vai ter outros, ali tem muitos livros dentro dela, e que ela precisava ser empoderada para colocar para fora, né? E é muito legal, porque quando ela terminou o livro, que ela viu a parte estética, ela foi a segunda pessoa a ver o livro pronto, né? A primeira foi o editor. E quando ela viu tudo, ela ficou encantada, e eu mais encantada ainda de saber que uma aluna do Espírito Santo, uma pessoa que tinha um potencial, tem um potencial gigantesco, só precisava desse empurrãozinho. E ela foi assim, o livro dela já tem uns 3 ou 4 meses de lançado, já é um sucesso de vendas. Se você ainda não conhece, vale a pena você conhecer Como uma Vida Impacta em Outras Vidas, de Elinalva Hipólito, que eu posso dizer para vocês, assim, sem sombra de dúvida, o meu coração enche de felicidade de poder
ter participado desse processo evolutivo dela e colocar ela em primeiro antes dos próprios alunos do PHS, porque ela já tinha um potencial de escrita mais elaborado, ela precisou passar por poucas etapas desse processo, né? Os alunos que aqui estão desenvolvendo isso com seus professores, vários professores voluntários ajudando, né? Em especial quero mandar beijo para a Joelma, mandar beijo para a Catiúce, para a Deusilene, para a Juliana, que são os professores envolvidos comigo nesses bastidores, para que esses alunos possam se empoderar das suas histórias. E olha que legal, quando eles são lançados no mercado, a gente não faz grandes festas, eventos, nada disso, tudo é pela internet, com as postagens do próprio Instagram e Facebook, das redes sociais, mas é incrível. Eles podem, inclusive, gerar renda com seus livros, porque nos bastidores é feito também essa inclusão deles no digital. Então eu sou encantada com tudo que o História de Sonhos me proporciona, com tudo que eu estou aprendendo, descobrindo e ensinando no projeto Eu Sou o Autor da Minha História, com o que eu aprendi com a Ali, porque ela foi o aluno modelo, né? Então eu sou muito orgulhosa com essas coisas acontecendo por aqui. E eu espero que vocês valorizem a cultura brasileira, a escrita desses alunos, que vocês possam, inclusive, vivenciar uma grande experiência, um grande aprendizado mesmo com essas histórias que eles estão contando. A maioria das histórias são histórias que eles conhecem bem, porque sentiu na pele. O projeto Eu Sou o Autor da Minha História só pode ser esse sucesso que é por conta desses alunos em bastidores. Elinalva Hipólito foi a primeira. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!